Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. Fica antes de Naum. Não sei se vai ajudar, mas na dúvida, vai para o índice. Miqueias, depois de Jonas e antes de Naum. Vamos ler apenas um versículo. O versículo está no capítulo 5. Miqueias, capítulo 5, verso 2. O versículo mais conhecido por ser citado lá em Mateus. Então, Miqueias, capítulo 5, verso 2. Vamos ler todos juntos esse versículo? Miqueias 5, 2, 1, 2 E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, por essa porção da Tua Palavra e pelas demais que ainda iremos ler nessa noite. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alimente. Eu te peço, Pai, que o Senhor faça isso apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, da minha fraqueza. Que o Senhor fale nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Domingo agora eu falei sobre as diversas profecias que existem no Antigo Testamento a respeito do Messias. Falei de probabilidade, né? Se você estava aqui no domingo, você se lembra que eu falei que a probabilidade de apenas 8 profecias se cumprirem na mesma pessoa era uma chance em 1 quatrilhão. E nós temos mais de 300 profecias feitas a respeito de Jesus, e todas elas se cumpriram somente nele. E essa daqui é uma delas. É uma profecia que ninguém pode ter controle, né? Uma profecia de onde o Messias, de onde o Cristo iria nascer. Ninguém tem controle sobre onde vai nascer. Então, se eu quero me passar pelo Messias, digamos que eu conhecesse todas as profecias a respeito do Messias e quisesse dizer, não, eu sou o Messias, eu quisesse me passar pelo Messias, eu não tenho como mudar o meu lugar de nascimento. Então, essa é uma das profecias das quais ele não teria nenhum controle. Aqueles que acusam, né, o cristianismo de fraude na hora de simular o cumprimento de profecias, não haveria como se simular uma profecia de um local de nascimento. Mas Miqueias, ele profetiza na mesma época que Isaías. Miqueias é um profeta que é levantado por Deus para trazer palavras de julgamento, palavras de condenação. Miqueias, ele é levantado por Deus, vamos lá no capítulo 1, verso 1, e ver aqui que ele recebeu de Deus palavras contra Samaria e contra Jerusalém. O reino do norte, que é o reino de Israel, ainda existia, e o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, também ainda não tinha sido tomada por Nabucodonosor. Então aqui ele profetiza palavras de julgamento. Então percebam que Miqueias está num contexto de condenação. Capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Escutem todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os seus moradores. O Senhor Deus será testemunha contra vocês do seu santo templo, o Senhor falará. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso
por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Será que não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Será que não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantar vinhas. Farei com que as pedras rolem para o vale e deixarei descobertos os seus alicerces. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo que ela ganhou com a sua impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei uma ruína, visto que ela os ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Por isso, lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como os chacais e pranteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciem isso em Gate, nem chorem. Rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Zafir, sigam para o exílio em vergonha e nudez. Os moradores de Zaanã não podem sair da cidade. O pranto do povo de Bet-Ezel tira de vocês o lugar de refúgio. Os moradores de Marote suspiram pelo bem, porque o Senhor fez o mal chegar até as portas de Jerusalém. Moradores de Laquis, atrelhem os ginetes aos carros. Com vocês teve início o pecado da filha de Sião. Entre vocês se encontram as transgressões de Israel. Portanto, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. As casas de Aquisibe serão algo enganoso para os reis de Israel. Enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem os cabelos e rapem a cabeça, por causa dos seus filhos queridos. Alarguem a sua calva como a águia, porque esses filhos serão levados para o cativeiro. Então aqui nós temos o mote do livro. Miqueias está fazendo essas profecias de julgamento contra Samaria, e ele faz duas profecias. Samaria será completamente destruída. E é isso que acontece de fato. Nós vamos ver depois, ao longo da história de Israel, que o reino do norte é completamente dizimado pelo Império Assírio. E ele também fala a respeito de Jerusalém, diz que o mal chegaria às portas de Jerusalém e diz que eles seriam levados para o cativeiro, coisa que também acontece. O reino do sul, por causa da promessa que Deus faz a Davi, de que no seu trono se assentaria eternamente um descendente, ele preserva o reino do sul, mas essas profecias são cumpridas. Miqueias traz esse julgamento e essas profecias, esses juízos são cumpridos. Mas a questão é que em meio aos seus juízos, o Senhor também faz promessas e traz esperança. E Deus faz isso desde sempre. Se você se lembrar, lá em Gênesis capítulo 3, né, quando Adão e Eva pecam, Deus vem com os seus decretos punitivos, ele traz os juízos, ele diz quais seriam, né, as consequências desse pecado. Ele fala com Adão, ele fala com Eva e ele fala com a serpente. Mas ao falar com a serpente, lá no verso 15 do capítulo 3, não precisa abrir, Deus diz que ele colocaria inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, e que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, em meio aos seus decretos punitivos, em meio às suas palavras de juízo, Deus sempre traz também palavras de esperança, porque Ele é um Deus que é fiel a si mesmo e cumpre as suas promessas. Ele fez promessas a Abraão, e essas promessas se cumpririam por meio da sua descendência. Então, Deus jamais iria extinguir a descendência de Abraão. Por quê? Porque dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Deus, quando preserva o povo em meio aos seus decretos punitivos, Ele faz isso por causa da fidelidade que Ele tem a si próprio, as promessas que Ele fez. E aqui no livro de Miqueias você vai encontrar várias e várias promessas.
Mas nós vamos nos concentrar, então, nessa promessa que está aqui no capítulo 5, né? Uma promessa que claramente fala a respeito do Cristo, a respeito dessa descendência e desse descendente que Deus prometeu para livrar o povo. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nesse pequeno versículo, nessa pequena profecia, nós temos 4 ensinamentos que eu queria compartilhar com os irmãos, e eu vou tentar ser breve, para que nós possamos falar dos 4 ensinamentos. Mas qual o primeiro ensinamento que a gente tem nesse versículo? Quem enviou o Cristo? O segundo é de que lugar esse Cristo vem? O terceiro é para que esse Cristo veio? E por último, esse Cristo, ele já agiu, ele já tinha atuado na história antes, e nós vamos ver que esse versículo responde todas essas perguntas. A primeira pergunta, como eu falei, é: quem enviou o Messias? E a gente lê aqui que o Senhor está falando, né, por meio de Miqueias, e ele fala a respeito de Belém Efrata, fala a respeito do tamanho de Belém, que é pequena demais, mas ele vai dizer: de você me sairá aquele que há de reinar em Israel. Me sairá. Quem enviou o Cristo foi o Senhor, foi o Pai. Existem algumas visões equivocadas a respeito do ministério de Cristo, do ministério de reconciliação, que colocam como se fosse um conflito do Pai com o Filho. Há pessoas que olham para o Antigo Testamento e enxergam no Deus do Antigo Testamento um Deus severo, um Deus que mata, um Deus que condena, e não conseguem coadunar esse Deus quando olham para o Cristo no Novo Testamento. Então, criam essa fantasia de que existe um conflito, como se o Pai, como se Jeová, como se o Senhor fosse alguém que quisesse destruir a humanidade, e Cristo se interpõe entre a humanidade e Deus, colocando assim, como se ele se colocasse no meio da briga, né? Então, tem gente que descreve o ministério de Cristo como sendo aquele que se coloca no meio da briga de um Deus severo com um povo desobediente. Essa é uma visão equivocada a respeito do ministério do Cristo. Por quê? Porque quem enviou o Cristo foi o próprio Pai. Se o Pai, se Deus, se o Senhor, se Jeová não quisesse salvar, não haveria salvação. Ele realiza isso. Deixe marcado aí, Miqueias, e vamos lá, na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo isso provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Pode voltar lá para Miqueias. Então vejam, o próprio texto das Escrituras nos diz que é Deus que está fazendo a reconciliação dos pecadores com Ele mesmo. É Ele que não está levando em conta os pecados por causa da obra de Cristo. Então não há oposição. Quem envia o Cristo é o Pai. O próprio Cristo afirma várias vezes: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, esqueçam essa visão
Esqueçam essa ideia equivocada de que o Deus Jeová, que o Senhor, que o Pai, é um Deus bravo e irado, que queria consumir a humanidade e só não fez isso porque Cristo se colocou no meio. Não é assim. A obra de salvação é uma obra realizada pelo Pai, por meio do Filho, e essa obra é aplicada através do Espírito Santo. Há uma harmonia entre as três pessoas da Trindade. O Deus triúnico não está em conflito. Então Cristo veio fazer a vontade do Pai, e o Pai diz: de você, Belém Efrata, me sairá aquele que irá reinar em Israel. Então a primeira pergunta é: quem enviou o Cristo? E a resposta é: o Pai enviou o Cristo. A segunda pergunta é: de que lugar, de que localidade ele veio? E aqui a resposta está dada: ele veio da cidade de Belém. Mas por que a cidade de Belém? Vocês vão perceber que a cidade de Belém, ela é citada várias e várias vezes. Ela é realmente uma cidade pequena, ela é realmente uma cidade que pode ser desprezada, mas se você olhar atentamente para a história bíblica, você verá que ela é um cenário de situações importantes. A primeira menção a Belém acontece lá no livro de Gênesis, no sepultamento de Raquel, Gênesis 35. Raquel, a amada de Jacó, a amada de Israel, ela é sepultada lá. Gênesis 35, a partir do 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio a dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Belém também é cenário da história de Noemi e de Ruth. A belíssima história de redenção, onde Ruth, ela vai colher nos campos de Boaz e vai então ter restaurada a vida de Noemi, que tinha sido arrasada quando ela sai de Belém. Então isso acontece também na cidade de Belém. A cidade de Belém também é o local onde nasceu o rei Davi. Davi também nasceu na cidade de Belém. Então vocês percebam que Belém, embora seja realmente uma cidade pequena, embora realmente seja uma cidade que pode ser considerada sem importância se comparada com Jerusalém, por exemplo, ela é uma cidade que foi cenário de vários acontecimentos importantes. E por que ele vem de Belém? Porque Deus sempre procura fazer as suas ações por meio das menores coisas, por meio dos mais humildes. O próprio povo de Israel, o povo que ele escolhe para ser a ascendência desse Cristo, o povo que ele separa para ser aquele que vai gerar esse Cristo, é um povo pequeno. Deuteronômio capítulo 7. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia hoje, mas você não precisa me acompanhar nessa velocidade, basta você anotar as referências. Mas Deuteronômio capítulo 7, verso 7, Deus falando a respeito da nação de Israel, e ele diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Avance 1 Coríntios. 1 Coríntios.
capítulo 1, versos 26 a 29. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então vejam que esse é um modo de agir de Deus. Deus, Ele quer agir por meio das coisas improváveis. Ele quer agir por meio das coisas consideradas pequenas. Por quê? Porque para que fique claro que a glória é dele. É Ele que realiza todas as coisas, é Ele que é o Todo-Poderoso, é por meio dEle que tudo se realiza. Então, as probabilidades de um povo pequeno gerar numa cidade pequena o Rei dos Reis, só se fosse o Senhor guiando e comandando todas as coisas. Então, nesse texto nós temos aqui Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares, mas é dessa cidade pequena, é dessa cidade desprezada, é dessa cidade talvez considerada sem importância, que vai sair aquele que vai governar, aquele que vai reinar em Israel. Então o Senhor enviou o Cristo, e Ele quis enviar esse Cristo na cidade de Belém, e Ele fez com que isso acontecesse. Ele gerou esse movimento para que o Cristo nascesse lá. A terceira pergunta é: para que Ele veio? Para que esse Cristo veio? E a resposta está aqui, que há de reinar em Israel. Talvez as pessoas tenham uma visão de que o Senhor Jesus, Ele veio apenas salvar. E Ele veio salvar. E a palavra diz que Ele veio para salvar. Mas, como eu falei no domingo também, nós podemos ter a impressão equivocada de que o Senhor Jesus, no seu ministério de salvação, está mendigando a nossa atenção, está mendigando a nossa conversão, como se Ele estivesse desamparado, carente, precisando que a gente ouça o seu chamado. Mas não é isso. Ele veio salvar, mas Ele veio reinar, Ele veio governar. O Senhor Jesus, o Cristo, Ele nasceu para ser rei. Como nós vimos no Salmo 2, no início do culto, Ele recebeu de Deus toda a autoridade. Os reis devem temê-lo, os reis devem ser prudentes e fazer as pazes com esse rei, porque senão serão destruídos. Esse é o Senhor Jesus. Ele salva? Sim, mas Ele julga. Como vimos no domingo também, nas palavras, no cântico de Simeão, lá no livro de Lucas, ele diz que esse menino, quando ele está lá contemplando a apresentação de Jesus no templo, ele diz: esse menino será a causa da ruína de muitos e do levantamento de muitos. Então Jesus, ele salva, mas ele mesmo também julga. Ele é pedra de tropeço, ele é pedra angular, mas é pedra de tropeço. Então a figura de Cristo é uma figura de autoridade. A salvação que Jesus oferece não é uma mão de um pedinte pedindo algo. A salvação que Jesus oferece é um rei estendendo misericordiosamente a sua mão. Ele não está pedindo nada, ele não está precisando de nada, ele está oferecendo algo para quem realmente precisa. Esse é o Senhor Jesus.
é o rei, ele é a autoridade, é ele quem governa. E aqui diz que ele há de reinar em Israel. Talvez você diga, mas Guilherme, ele não reinou em Israel. Ele foi crucificado em Israel. Mas a palavra de Deus nos alerta. E aqui, quando a gente faz essas transições do Antigo para o Novo Testamento, a gente precisa enxergar a Bíblia como um inteiro. E por isso que agora a propaganda do curso do Panorama Bíblico, né? Faça o curso do Panorama Bíblico para ter essa visão da Bíblia inteira, porque a própria ideia de o que é o Israel, aqui no Antigo Testamento, ainda é apenas uma sombra, porque o verdadeiro Israel, ele é um Israel espiritual. Romanos capítulo 9. Falei sobre isso há pouco tempo, quando começou mais uma guerra entre palestinos e israelenses. O verdadeiro Israel é o Israel espiritual. Romanos capítulo 9. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Jesus, o Cristo, ele reina no Israel espiritual, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor daqueles que verdadeiramente são israelitas, porque o verdadeiro israelita não é aquele que nasceu da carne como israelita, o verdadeiro israelita é aquele que nasceu da promessa, é o que nasceu da fé. Então o Senhor Jesus, ele reina, ele governa, ele reina em Israel. A palavra de Deus não falhou, nasceu o rei. E após a sua obra, após Jesus ter realizado a obra que possibilita a nossa salvação, depois de ter sido humilhado, depois de ter sido morto e crucificado, aí então ele recebe ainda mais autoridade e é rei, mais do que rei de Israel. Filipenses capítulo 2. Eu já me encaminho para o final. Filipenses capítulo 2. De 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o quê? O nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele recebe toda a autoridade do Pai, ele recebe todo o domínio do Pai, ele é exaltado pelo Pai por causa da obra que ele realiza, ele faz a vontade do Pai. E a gente relembra então o primeiro ponto, foi o Pai que o enviou, e essa exaltação do Filho é para a glória de Deus Pai. Ele é autoridade sobre todo o universo, e não há ninguém que não responda à autoridade do rei. Ele está salvando? Sim, mas é a mão do rei estendida para os necessitados, não é a mão de um necessitado pedindo algo para nós. Quarta pergunta, o Cristo, esse Cristo, ele age desde quando? E ele diz, cujas origens, verso 2, né, do capítulo 5, nosso versículo de origem.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Irmãos, Cristo não agiu apenas quando encarnou. A sua principal obra foi realizada quando ele encarna. E ele encarna, vive uma vida santa, perfeita e justa, não comete pecado, mas recebe sobre si o castigo de pecadores. E por isso, por causa dessa obra, é que nós somos justificados diante de Deus, somos declarados justos, porque a nossa punição foi derramada sobre ele, e o prêmio que ele recebe por uma vida de obediência é dado a nós. Essa é a principal obra, mas ele age desde sempre a nosso respeito. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é apenas uma amostra de Cristo, do Cristo agindo. Versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu aonde? Nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós fomos escolhidos por Deus em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, o Cristo já age em nosso favor desde antes da sua encarnação. Cristo está atuando, agindo a nosso favor antes de encarnar. A sua principal obra foi encarnar e foi morrer pelos pecadores. Essa foi a sua principal obra, e ele foi aquele assunto aos céus, e hoje está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas ele age desde sempre. O mundo foi criado por meio dele. Então, o Cristo, ele é alguém que existe desde sempre. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo, mas ele é eterno como o Pai. Jesus, o Cristo, ele é Deus. Ele é eterno. Ele compartilha todos os atributos do Pai. Então, irmãos, nesse pequeno versículo, nessa pequena profecia, nessa pequena promessa que está colocada por Deus em meio a tantas condenações que ele traz às nações de Israel e de Judá por causa do seu pecado, nessa promessa, nós temos a afirmação do Senhor de que, apesar dos pecados deles, apesar da desobediência deles, apesar da idolatria deles, apesar da infidelidade deles, ele é fiel. Percebem, irmãos, que se dependesse 1 centímetro de nós estaríamos perdidos? A história bíblica mostra isso. Não houve, à exceção de Cristo, não houve nenhum homem, nenhuma mulher que pudesse se sustentar diante de Deus, mesmo ele fazendo todas as alianças, mesmo Deus fazendo todas as promessas. Não houve nenhum homem, nenhuma mulher que pudesse se garantir diante desse Deus, mesmo ele sendo gracioso. Então, Deus, ele garante a sua promessa, ele garante a sua salvação, apesar de nós. Ele fez isso com Israel como demonstração para nós. Israel era para ter sido destruída no deserto. Israel não era para continuar, não era para ter chegado em lugar nenhum. Lá no próprio deserto, quando eles fizeram o bezerro de ouro, Deus vira para Moisés e fala o quê? Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo e eu começo de novo contigo. Não porque Moisés era bom, mas porque tinha que sobrar alguém. Por que tinha que sobrar alguém? Porque ele prometeu que a descendência da mulher traria o Messias. Então Israel foi preservado por causa da promessa de Deus, não porque Israel era bom.
Israel, aqui, está sendo destruído o reino do norte, mas o reino do sul está sendo preservado, porque o reino do sul era melhor do que o reino do norte? Não, era por causa da promessa do Senhor. E essa promessa se cumpre em Cristo. E aí o mote não muda. Cristo garante aquilo que eu e você não podemos garantir. Ele obedece perfeitamente. Ele cumpre a lei, ele atinge os padrões de Deus, ele alcança aquilo que Deus espera da humanidade. Jesus é o verdadeiro homem, Jesus é aquele que fez o que Deus queria que eu e você fizéssemos, mas nós não fazemos. E é por isso que ele precisa vir, foi por isso que ele precisou vir, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Por quê? Porque Deus fez essa promessa. Então eu e você estamos aqui nessa noite por causa da promessa que Deus fez lá no Gênesis. Nós estamos aqui nessa noite por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Nós estamos aqui nessa noite por causa das promessas que Deus fez a Davi. Nós estamos aqui nessa noite por causa das promessas que Deus fez a Israel por meio de Miqueias. Todas as promessas que Deus realizou nas Escrituras apontam para a salvação que o Messias traria. Eu e você somos resultado dessas promessas. E meu querido, se todas essas promessas foram cumpridas, nós podemos ter certeza de que a promessa final, de que Jesus voltará e buscará a sua igreja, e nós passaremos a eternidade com Ele, pode ter certeza, irmãos, que essa promessa também vai se cumprir. Não importa quanta dor, não importa quanto sofrimento a gente possa passar nessa vida, nós temos a promessa da vida eterna, e mesmo que a gente passe pela morte, a morte não pode nos reter, porque Ele venceu a morte, por nós, por mim e por você. Amém? Confie nele, confie no Deus que faz promessas e cumpre as promessas. Vamos ficar de pé. Busco, irmãos, nesse período, trazer palavras que nos lembrem do nascimento do Cristo, para que o Natal tenha o seu significado resgatado. E quando você estiver à mesa com a sua família, e repito, não importa se ele nasceu no dia 25 de dezembro ou não, mas quando você estiver à mesa com a sua família, lembre-se, você está celebrando o cumprimento das promessas de Deus, a prova de que Ele é fiel, e a certeza de que todas as outras promessas também serão cumpridas. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por ser tão maravilhoso, por ser tão perfeito, por ser tão amoroso, tão fiel. Oh, Deus, porque a nossa fidelidade é nada. Nós, como povo de Israel, não teríamos passado nem do deserto. Nosso destino seria destruição se não fosse o Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é santo. Obrigado, Deus, obrigado pela obra de Cristo, obrigado por enviar o Messias, obrigado por nos dar Ele vindo de Belém, obrigado por colocar Ele como rei entre nós, obrigado por colocar Ele para governar sobre nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado por deixar registrado na Tua palavra que Ele age desde antes da fundação do mundo a nosso favor. E nós podemos confiar na obra que Ele realizou. Muito obrigado, Deus. Somos pecadores miseráveis, mas por causa da obra de Cristo, somos pecadores arrependidos. Somos pecadores justificados. E somos pecadores privilegiados com a vida eterna. Muito obrigado, Senhor.
que nós possamos te louvar e engrandecer o nome por toda a eternidade. Agora eu te peço, Senhor, que nos leve em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, e que essa palavra fique preservada no nosso coração, para que o Natal tenha o seu significado verdadeiro, do Senhor cumprindo suas promessas, enviando o Messias para resgatar os pecadores e reconciliar pecadores contigo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.